Mas vamos lá que o nosso papo hoje é bom para a gente poder entender um pouquinho de doença psiquiátrica. Mundialmente conhecido, nós temos um livro chamado CID-10 que diagnostica todas as doenças que alguém pode ter na santa cabeça. Então, se você pode pirar de um jeito, amor, você vai lá naquele livro que você abre, se você sentar aqui agora, pegar o seu CID-10, dar uma lida, você acha uma doença pra você, tá? E o que você também acha, que também é uma coisa que não é legal, mas que eu tenho que dizer que é. Ao ler o CID-10, você vai ter certeza que você tem um troço daquele, tá? E vamos tentar entender da onde vem essa classificação e qual é o olhar que a psicologia analítica coloca sobre isso pra gente poder entender. Vamos lá. Jung fala pra gente, que a gente tem que viver a nossa totalidade. O que é viver a nossa totalidade? É a gente poder ser tudo aquilo que um ser humano é, poder sentir tudo aquilo que um ser humano pode sentir, desde vontade de dar uma facada na cara da pessoa, a vontade de amar enlouquecidamente uma pessoa, tudo. Você vai sentir tudo, você é humano, então você vai ter a totalidade, você vai sentir isso. O problema é que quando você começa a achar que certas coisas que você sente é um problema. Cristiane, como é que eu sinto que eu acho que certas coisas que eu sinto é um problema? Você tem mãe, anjo? Tem, né? Que desgraça. Tem pai, querido? Tem, né? Que desgraça. Tem cultura? Tem sociedade? Nasceu num troço que já estava pensado? Aqui, amor, pra você. Tem uma frase que eu digo que é pra você anotar assim no teu post, pra você acordar de manhã, ler essa frase, respirar e achar que tá tudo bem. Amor, nasceu, fudeu. Você vai ter problema? Você só vai ter problema, né? Porque até você achar o seu eu, é tudo uma brincadeira que o universo bota na nossa vida, que você não pode nascer e ter uma vida boa. Não, Deus quer que você procure o bem, procure a coisa maravilhosa, porque ele já taca logo uma desgraça pra você procurar coisa legal. Então ele acha que é maneiro, a gente não, mas ele ainda não sabe, né? Ou ele não, realmente não nos leva em consideração. Mas é mais ou menos isso. Então, quando você nasce, por exemplo, numa família, numa sociedade, numa cultura, onde, por exemplo, você não pode lidar, você não pode sofrer. E a gente está hoje vivendo isso. Sofrer é errado, sofrer é o mal, o sofrimento quando aparece a desgraça, você não vai resistir, você tem 32 remédios para poder tomar, para não sentir um nada desagradável dentro de você. Quando o desagradável, a frustração, a tristeza, o sofrimento não pode aparecer na sua vida. E por que não pode, Cristiane? Porque às vezes é uma sombra da sociedade, e o exemplo que eu estou dando aqui é uma sombra da nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, ela é feita para você achar que você tá onde? Não sei, nem eu sei dizer mesmo onde que a gente tá. Por quê? Porque você entra no Instagram, todo mundo é lindo, todo mundo tem um FaceTune no corpo, tem o quê? Tem um tanquinho para lavar roupa em casa. Todo mundo tem uma cara linda, todo mundo posta stories maravilhosos, você nunca posta story fazendo cocô no banheiro, cagado, com aquela cara que você acordou. Você sempre tá num lugar lindo, numa piscina maravilhosa. Eu mesmo faço isso? Faço. Por quê? Porque eu não sou louca de botar outra coisa aqui, né? Mas enfim, a gente vive numa sociedade onde sofrer é errado, onde a gente tem defesas pro sofrimento. Aí o que acontece? Quando você não pode sentir isso, porque o que é o sofrimento, gente? Vamos tentar entender. O sofrimento, uma ansiedade, um medo, uma coisa desagradável que te acontece e que você sente, é exatamente uma forma que o universo tem, sei lá, que o teu eu tem, de dizer que você tem que só olhar para aquilo e achar a tua conexão em relação àquilo. Peraí, isso aqui não tá caindo bem em mim. Por quê? Porque essa calça não é do meu tamanho. Essa blusa aqui tá apertada. Esse trabalho que eu tô vivendo, por exemplo, não me realiza. Só que você não pode. O que acontece? Se você viver o sofrimento, encarar o sofrimento, tanto é que a gente vê isso em casamento, né? A pessoa vira e fala assim: ai, eu não gosto do meu marido, tenho vontade de dar 3 tapas na cara dele, aquela cara desgraçada, todo dia acordo de manhã, quando eu olho e falo, ai, que susto, quando eu vejo a mesma pessoa, negócio da mal próximo, eu não posso separar, por quê? Porque eu tenho 2 filhos pequenos. Por acaso, quando você separa, seus filhos deixam de ter pai? Que a partir do momento em que eu não posso sofrer, e a gente vive hoje, por exemplo, uma maternagem ultra protetora, que a criança não pode nada, a criança não pode, os desenhos de criança é para criança com retardo mental, que não é possível um negócio desse. Então, quando isso acontece, o que é que vai acontecer na nossa sociedade?
a gente não vai poder lidar com o sofrimento. O sofrimento entra para a sombra e aí o que acontece? A gente vira, a depressão passa a ser uma doença psiquiátrica. Por quê? Porque a gente não pode lidar com o sofrimento e aí a gente deixa lá atrás. Gente, o pessoal tá falando que tá travando, não tem o que eu fazer, eu não posso parar e começar de novo porque não vai dar. Já tentei mexer na internet, então a gente espera um pouquinho. De qualquer forma, tenta entrar e sair de novo, porque ela vai ficar gravada no IGTV, a live. Não tem como eu parar aqui mesmo porque eu tenho horário. Então vamos lá, gente. Vamos voltar para cá. Então, a depressão trabalha isso. Quando você não pode lidar com a tristeza, não pode lidar com o sofrimento, não pode lidar com uma situação de frustração, aquilo é insuportável porque às vezes a gente aprendeu às vezes em casa, tem que ser feliz. Quantas vezes a gente já não viu a nossa mãe falando assim pra gente? Gente, tá chorando por quê? Engole o choro, criança não chora. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Quando importaram a filosofia indiana pra cá, ninguém importou a filosofia indiana pro autoconhecimento. O nego importou pra fazer masturbação mental. O que é isso? Você pega, isso é uma coisa que eu já não ouvi não ouvi duas, ouvi umas 30 vezes. Você pega aquele pensamento negativo que veio na sua cabeça, você se desconecta dele, você foca em outra coisa, você usa a sua respiração e aí você passa, meu amor, a vida inteira sendo um gladiador, um lutador, mas não uma pessoa que pode pegar um pensamento negativo, um pensamento desagradável e integrar e criar uma experiência onde ele não vai te possuir mais e você não vai precisar ficar tendo que lutar contra isso. Porque a vida não é feita pra luta, é feita pra gente integrar, é o amor a lei da vida e não o afastamento. Então a gente tem um monte de coisas que fazem nos afastar disso. E isso vai gerar depressão, a depressão vai tomar a gente. Não posso deixar meus filhos sem um pai, sem uma mãe, não posso ser feliz, não posso ter a minha vida e ter que abrir mão disso. A gente vai criando e aí você vai impedindo de sentir a tristeza, porque a gente vai se distraindo. Tem uma TV, tem um Netflix, tem a festinha ali, tem as bebidas alcoólicas, um cigarrinho do diabo, sei lá o que tem, que você pode usar também. Tem de tudo, amor, que você pode usar para não tomar contato. Depressão fala de quem não pode lidar com a tristeza. Outra doença que a gente coloca aqui muito é a bipolaridade. Por exemplo, quando você, vou pegar a bipolaridade no caso, da depressão e da euforia. Sabe quando você não pode ficar triste, mas também não pode ficar feliz? Não pode ficar eufórico, que é demais? Quantas pessoas passaram a educação inteira ouvindo isso? Tá demais? Tá feliz? Tá festejando? Aí a pessoa ouve, nossa, que isso? Calma. Nossa, menos. Nossa. E aí a pessoa tem que conter uma alegria e às vezes a pessoa é intensa, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa entusiasmada, não pode. Ou quando a pessoa também, mesmo caso, não pode entrar, né, do outro lado. Gente, tudo aquilo que você não pode vira doença psiquiátrica. E por que é rotulado? Porque ninguém trabalha integração de sombra. Você chega no médico hoje, vira pra ele e fala assim, doutor, eu quero ter um corpo trabalhado, sarado, eu quero malhar, eu quero ter um corpo durinho, magrinho. O que eu faço? Ele te dá uma dieta, ele te dá um treino, você fura a dieta, você fura o treino e ele ainda diz pra você que você tem que se esforçar. Só que você não sabe por que você faz isso. Você não sabe fome do que você tem. Por que você tem essa fome enlouquecida? Por que você não consegue gostar de um exercício físico? Por que você não consegue se achar? Só que você não vai no consultório médico e ouvir isso. É a mesma coisa de para um psiquiatra. Você não vai lá fazer terapia para o psiquiatra. O psiquiatra ele vai te diagnosticar. Ai, olha, eu tenho problema com ansiedade. Quantas pessoas têm pavor de sentir ansiedade? E sabe o que é ansiedade? A ansiedade é necessidade de autorrealização. Se você não sente, sua vida vira uma mesmice. Mas aí quando você sente a insegurança, o medo, o questionamento que aquilo traz é tamanho que você segura. Meu querido, segurou uma emoção? É igual água. Volta igual tsunami, ó. Vai voltar em cima de você. E aí você vai ter uma síndrome, né? A gente chama, né? A síndrome de ansiedade. Ou você vai ter uma síndrome de quase pânico, quando você não pode ter o descontrole, quando você não pode ter
o desapego, quando você tem que estar tomando conta de tudo, tomando conta de todos. Você não é Deus. Anota aí, você não é Deus e Deus não vai te cobrar a vida do outro. E você também pode errar. Ó que legal, gente, pode errar. Anota aí no papel também. Pode errar? Pode dar cagada na vida? Pode. Contanto que você arque com as consequências das suas escolhas, você pode tudo. Então, as pessoas que não podem errar, que não podem sair daquela situação, podem desenvolver uma síndrome do pânico, um medo, uma culpa, porque medo e culpa é um troço, meus amores, que vem junto e misturado. Medo é quando você tem medo de errar, medo de fazer, medo de escolher, medo de ser julgado, medo de ser você. E culpa tá junto, porque se você tem medo de ser julgado é porque você se sente culpado por alguma coisa que você é. Ponto, acabou. Então, quando você não pode sentir, se observar, o que acontece? Você paralisa, porque você já está paralisado há muito tempo e não percebe. Você não pode sentir, você não pode fazer, você não pode escolher, né? Quando a gente trabalha o simbolismo do Cristo, a idade, tudo aquilo é altamente arquetípico, porque você precisa de estrutura, você precisa viver, você precisa experimentar. Então, até os seus 35, 34 anos, tem gente que é 32, 33, que vai ali nos 30, você tem um chamado para sua, né, o que a gente chama de passagem do meio, crise da meia-idade. Você tá apto a olhar para a tua educação, olhar para a mamãe, olhar para o papai e falar assim, ó, beijo, tchau, fui, não sou vocês, sou eu. O que eu tenho parecido com vocês, ótimo, legal, vou manter, ainda vou dar minha cara, porque eu não sou vocês. Mas o que eu não tenho, tchau. Só que a gente não é criado assim, a gente é criado desde pequeno, isso não é errado, pra gente poder enfrentar o mundo, chegar pelo menos aos 30 e poucos anos, de que forma? Em pé. Se sustentando. Então, a gente é obrigado a escolher uma profissão, a casar, a ter um filho. Tem tantas coisas que vão entrando nessa caixinha toda e a gente não para pra pensar que às vezes você não nasceu pra casar, por exemplo. Você não nasceu pra casar. Ai, não, eu não vou ter relacionamento, eu tenho problema com relacionamento. Não, você tem problema com nada, tá? Você às vezes pode ser uma pessoa que é muito rápida ou que vive intensamente aquilo e tem uma hora que as pessoas não te acompanham. Não é tão fácil achar alguém que acompanhe. Então, você às vezes não é pra casar. Não só pra ter filho, não tem problema. Você não precisa ter filho, você pode ter uma criação sua própria. Então, as pessoas não param pra pensar nisso. Quando você entra em caixinhas que não são as tuas, você vai desenvolver, lógico, uma manifestação aqui dentro de uma... É como se você não tivesse adequado, é como se a coisa não tivesse certa. E aí, se essa coisa você não pode sentir, não pode ter, fique tranquilo que você vai lá no CID-10, pode abrir que você vai achar um diagnóstico para você. Aí o que vai acontecer? Já vou contar aqui um fato. Remédio psiquiátrico, os remédios psiquiátricos que trabalham com o neurotransmissor, que trabalham com a psique, eles são uma faca de dois gumes, eles podem funcionar como também não podem. Então depende muito de quem está recebendo. E o remédio resolve? O remédio ajuda. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem qualquer doença psiquiátrica diagnosticada, se ela não fizer terapia, não tem cura. Anota aí, não tem cura, pega um iluminador e grife. Não tem cura, demônio. Não adianta se entupir de remédio, porque não tem cura. A tua causa não é física, a tua causa é psíquica. O físico é reflexo do que o psíquico está fazendo com você. Então, por exemplo, você tem lá a depressão. O que o remédio, todos os remédios de depressão vão fazer com você? Depressão funciona da seguinte forma: tudo que você aprende na sua vida, você constrói uma cadeia neurológica para aquele aprendizado. Conforme você não está usando aquela cadeia neurológica, a dopamina, que é um neurotransmissor, ela quebra aquela cadeia para usar aqueles neurônios para outra cadeia do que você está aprendendo. Quem é depressivo, por exemplo, ou bipolar, ou ansioso, ou medroso, ou qualquer oso que você queira se encaixar, meu anjo, meu satanás do inferno, meu unicórnio encantado, qualquer um que você queira se encaixar, o que vai acontecer? É como se você tivesse condicionado a olhar o mundo com aquela lente, com aquela ótica. E aí você vai fazendo o quê? Você vai fortalecendo
aquela cadeia neuronal e ela vai criando ramificações. Então, se você não pode lidar com a tristeza, ou não pode ser ansioso, ou não pode ter medo, ou não pode falhar, ou não pode errar, você vai consolidando aquela cadeia. Então, tudo que você viver na sua vida, você vai responder daquela forma, você vai olhar daquela forma, porque isso é a crença que está na tua cabeça, é a educação que você recebeu, é os complexos agindo, por isso que tem que ser de dentro para fora, não adianta ser de fora para dentro. O que o remédio de depressão faz? Ele paralisa aquela cadeia. Por isso que quem toma remédio de depressão fica 15 dias meio retardado, meio, o que está acontecendo, meio sem saber para onde é que vai, para onde é que foi. Por quê? Porque aquela forma de você pensar naturalmente não está funcionando mais, já a sua cadeia está bloqueada. Para quê? Para que a dopamina possa destruir aquela cadeia e você poder reaprender, criar uma nova aprendizagem. Então, o remédio com análise, com a terapia, show de bola, cara. Vai, mergulha, e você pode até passar remédio na orelha se quiser. Agora, remédio sem a psicoterapia é uma chupeta psicológica que você vai ter pro resto da tua vida. A não ser que você ganhe uma distração muito grande, aquela distração te tire dos problemas e ela possa suprir como um placebo o remédio que você está tomando. Mas se você não mergulhar a fundo, aquilo aparece de outro jeito na tua vida. Muito protetora, ou uma mãe muito mimimi, que não deixa a criança tomar contato com nada, com responsabilidade, que mima demais. Essa pessoa tem um ego frágil. Frágil não, porque frágil é a coisa que a gente conhece, até o ego despedaçado, coitado, nem tem quase. Ela vai ter uma necessidade de autoafirmação muito grande, de estar certa, de não errar. Então ela se fixa naquele ego. O que acontece? Todas as sombras, os complexos que têm que ser integrados nessa consciência começam a ganhar força no inconsciente. Da mesma forma que ela castra, a mesma energia eles têm para colocar para fora. O que acontece? Ela é tomada por personalidades, porque essas pessoas, esses complexos dentro da gente, têm uma ímago, eles são o outro que mora dentro de mim. Então, conforme aquilo vai me tomando, eu vou transitando de uma personalidade para outra. É o mesmo problema do esquizofrênico. A diferença é que o esquizofrênico ele não entra para transitar. Ele vira um lutador, ele chama aquilo de perseguidor, ele vai projetar a culpa, ele vai projetar o medo, ele vai projetar a perseguição dentro dele e vai começar a criar aquelas teorias das conspirações. Quanto mais ele resiste, mais ele dá força para o complexo, mais o complexo pode aparecer para ele como uma alucinação, que é um sonho acordado, né? Que ele vê ali e aquilo é dele. Então, é por isso que eu falo, gente, todo o problema das doenças psiquiátricas está na integração da sombra. E ponto. Borderline, que é outra coisa que também nego fica falando pra caramba, mas ninguém sabe o que é. Borderline é aquela pessoa que tá na beira da borda, né? Ela surta, mas não surta. Ela é muito parecida com o perverso. Quem é o perverso? Já viram aquele filme Seven, Sete Pecados Capitais? Então, o assassino é um perverso. Por quê? Ele sempre tem que estar certo. Então ele plasma a realidade, ele cria a realidade de forma em que ele vai sair estando sempre certo. Mas enfim, a pessoa que é dependente emocional, ela tem isso, ela tem essa coisa dela ter que... A emoção dela, o que ela sente, o que ela quer, o que ela acha, depende do que o outro sente, do que o outro quer. Então ela tenta sempre se encaixar no outro. E aí ela vai dar o nome do outro de narcisista, de pessoa abusiva, de pessoa tóxica, mas sem olhar para si primeiro, para saber se isso é realmente abuso, mas ela não entende que para ter um abusador tem que deixar alguém ser abusado, porque se tem alguém que já tem um pouquinho de um ego forte e já aprendeu que não tem medo de perder na vida, porque quando você perde gente assim, você não perde amor, quando vai tarde, né? Essas pessoas têm que aprender a poder serem elas e a poder escolher na vida delas quem que entra, quem que não sai. Ah, mas eu gosto tanto do fulano, eu gosto tanto do fulano e fulano te maltrata, fulano não te valoriza, então você não gosta de você. Então esse é o problema. Então, quando a gente começa a compreender como que essa relação funciona, a gente vai entender. Agora, o que o pessoal chama muito de narcisista, né? Ah, o narcisista. Narcisista é aquela pessoa que ele não pode ter o outro. Por que ele não pode ter o outro? Porque se ele convive com o outro, ele é obrigado a negociar, a se relacionar, a aprender, a ceder, a trocar. Então ele faz o quê?
ele fica só o eu, só o eu, só o ele, só o ele, e ele não consegue mais, né, ele não consegue ter relações frutíferas. Mas essas pessoas são as chamadas de, né, que eu falei aqui pra vocês, dos tóxicos, não sei o que o pessoal chama, mas ninguém entende que só existe uma pessoa assim porque existe outra pessoa que deixa, né? Porque se não existisse, não ia deixar. O pessoal pediu pra eu falar bipolaridade, já falei, esquizofrenia, já falei, alucinação, já falei. Compulsão, gosto, compulsão. Compulsões, seja ela do que é que for. Compulsão, gente, se for compulsão alimentar, tá ligado também ao complexo materno. Aquela pessoa que não tem o direito de existir, que não pode ser ela, que não pode ter corpo, que não pode ter vida, o que ela vai fazer? Ela vai comer para se dar corpo, para se dar conhecimento, para se dar luz. É a compulsão alimentar. Tá totalmente ligado com o complexo materno. Provavelmente essa pessoa, na cabeça dela, o complexo materno é negativo. Então ela é aquela pessoa que tem que estar sempre pensando na outra. Ela vai desenvolver outras doenças. Doenças não, né, gente? Outros processos psiquiátricos, como, por exemplo, a dependência emocional, de ficar em função de um outro para poder também se nutrir. Uma dependência, de alguma forma, gera compulsão. Tem gente que tem, né, o problema de tirar cabelo, né, que o pessoal fala, que faz aqueles buracos, né, que tira ali o cabelo. Tá ligado com o quê? Complexo materno. Ai, Cristiane, complexo materno é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. Alguém tinha que bater na cara desse complexo materno 3 vezes. É uma desgraça? É. O que é o cabelo? Qual é o símbolo do cabelo, gente? Cabelo é força. Cabelo é vontade. O símbolo do cabelo é, né, a juba do leão. É o teu sol, é o teu eu, é a tua força. Quando você não pode colocar isso pra fora, seja lá porque na tua educação você aprendeu que não pode, o que é que acontece, você gera aquela compulsão por estar se machucando, por estar tirando ali o seu cabelo, pelo. É a mesma coisa quem fica espremendo, sabe? Espremendo espinhos, deixa a cara, parece um choquito. Você fica parecendo um choquito que anda. Por quê? Porque você tá lá se mutilando, se machucando. Então, gente, para Jung, para psicologia analítica, toda doença psiquiátrica, ela tá ligada a uma negação de alguma coisa. Então, se você nega, por exemplo, é igual aquelas pessoas que também, né, que gostam de ser mártires, é outro tipo de doença. Essas são as vítimas, são os mártires, que estão, e sempre tem uma desgraça. Ou é um depressivo, tá depressivo, ou tá seja lá como. O que acontece? Quando você tem que ser um mártir, quando você tem que ser aquele que se mata pelo outro, porque tem gente que acha que isso é legal, né? E essas pessoas que acham que isso é legal, e elas vão entrar nesse processo de martírio, nesse processo de fazer pelo outro, são pessoas que têm um complexo de superioridade absurdo. O que é complexo de superioridade? Complexo de inferioridade. Complexo de superioridade é aquela pessoa que se sente superior. Só que o mais engraçado, como é que ela se sente superior? Falando dela? Falando, nossa, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa? O contrário. Ai, nossa, eu sou muito humilde. Nossa, olha como eu dou todo o meu, né? Vem o outro, depois eu. Vem aquele, né, o mais pobrinho, depois vem eu. Porque eu não sou nada, eu não mereço nada. Querido, quanto mais você sobe para ser o santo, mais a distância de você dos réis mortais. Mais é o seu tombo, maior é o seu complexo. Mesma coisa com complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade é o contrário, né? Uma vez eu conheci uma entidade que tinha um complexo de inferioridade tão grande que toda vez que ela encontrava comigo, né, no caso, né, e com uma outra entidade aí que eu não vou dizer porque eu não vou expor vidas mil, ela precisava falar o quão bonita ela era. Nossa, porque eu sou linda. A senha do computador dela era sou linda. Gente, então vou dar um tapa na cara dessa pessoa. Pelo amor de Deus. Ela tinha que dizer o quão lindo, quão maravilhoso. E cada vez que ela queria botar a beleza dela pra fora, era só uma desgraça. Porque acaba ficando, né, parece complexo de inferioridade, mas é um complexo de inferioridade absurdo. Quanto que essa pessoa já não mudou o corpo dela, corpo, cabeça, perna, unha, dedo, cabelinho. Por quê? Porque tem complexo de inferioridade, porque não sabe o que é beleza, não sabe o que é essência, não sabe o que é nada disso. Então, gente, doenças psiquiátricas são muito simples. Se você foi diagnosticado com alguma coisa, pare e pensa.
Aquela coisa que eu fui diagnosticada, a ansiedade, o medo, seja lá o que for, é aquilo que você não pode sentir. Só que é exatamente aquilo que você tem que sentir. É exatamente aquilo que você tem que ir a favor de. Porque é exatamente aquilo que está trazendo do seu interior o que é que está te faltando, o que é que está te sufocando. Se a gente não aprender a ouvir as nossas emoções, o nosso eu, se você achar que o problema é você ser ciumento, que o problema não é o que você vê no outro que você vê em você, não é o ciúme, você não vai nem sentir, você não vai nem aprender, você não vai não integrar, você não vai trabalhar, você não vai nada. Você vai trocar 6 por meia dúzia, você vai ter que ficar fingindo uma santidade que você não tem. Sabe? Não, tá tudo bem, não, eu gosto do fulano, gosto. Aí vira de costa, fala, mas fulano deveria, não, fulano não merece aquilo, né? Fulano, mas virou aqui, não, gente, mas fulano é legal, eu não tenho nada contra fulano. Por quê? Não pode sentir as emoções. Eu não sei por que as pessoas elas têm problema com as emoções. Qual é o problema você sentir culpa, medo, vontade de dar facada em alguém, ódio, tristeza, alegria, felicidade, euforia, ansiedade? O problema não é a emoção, o problema é o quê que aquilo tá te falando acerca de alguma coisa. Eu tô me sentindo, eu passo minha vida ansiosa, porque provavelmente você tá vivendo uma vida que não é sua. Presta atenção, você não está vivendo uma vida que é sua. O seu eu tá por debaixo do pano. Você não tá podendo colocar pra fora o que você é. Quantas pessoas são de famílias, por exemplo, às vezes é família de gente que estuda, que tem doutorado, PhD, sabe o que a pessoa tem? E aí a pessoa nasceu pra ser músico. Mas tá lá naquela família desgraçada. O que acontece? Aí começa a sentir ansiedade, porque faz uma faculdade, faz 2 faculdades, ganha um cargo público, ganha não sei o que lá. E aí o que acontece? Não consegue achar ali o seu eu. Não consegue. Aí vai sofrer de ansiedade. Alguém pergunta aqui, excesso de vaidade. É isso? Sim, quando a gente tem complexo de inferioridade, provavelmente a gente tem um excesso muito grande de vaidade. Pera aí, gente, que eu vou dar um jeito aqui no cachorro. Sai daí, Flair. Então, a gente já tem o que? Objetos para jogar no cachorro. Perceba, são todos macios. Você é defensor dos animais, fique tranquila que ela tem uma vida ótima. Maravilhosa, melhor que a minha, inclusive. Então, é assim que Jung olha, gente. O nome que você ganha do diagnóstico já está dizendo a tua cura, está dizendo que você tem que enfrentar. Eu tive um caso uma vez no consultório, fantástico, de uma pessoa que me chegou no consultório e ela tinha síndrome do pânico, só que ela chegou presa na mãe. Então a mãe era a causa da síndrome do pânico, porque essa pessoa para dar um passo tinha que perguntar para a mãe se podia, tinha que estar certo, não podia errar, tinha que estar dando conta. E aí a mãe chegou para mim e começou a contar do que estava acontecendo com a síndrome do pânico da criatura. Eu fiquei ouvindo aquilo, quando a pessoa foi embora na outra consulta, eu virei para ela e falei, olha, eu não ouvi nada que a tua mãe falou, não quero ouvir, não quero saber, não tô tratando ela, tô tratando você. E já vou te dizer a primeira coisa, o caso da sua síndrome do pânico é essa relação que você tem, ó, tá demais. Por que ela é a dona da razão e não você? Você não vai se ouvir nunca, você vai ter ansiedade, vai estar sempre insegura, vai estar sempre com medo, vai achar sempre que não é capaz e sempre que tem alguém que é melhor do que você pra te ensinar. E na vida, meu amor, tem uma certa idade na nossa vida que ninguém mais ensina nada pra gente. É igual bicho. Bicho tem uma hora que não precisa mais de mãe nem de pai. Todas as doenças, elas têm um fundo psicológico muito grande. Aliás, não tem uma que não tenha. Uma gripe que você pega, por que o fulano pega o coronavírus e o fulano do lado da pessoa dá lá, às vezes beija a boca da pessoa, pega, mas não manifesta, mas não tem aquilo? Porque tudo é de fundo emocional. Tudo. Então você pode desenvolver uma doença autoimune, sim, fruto de uma questão psicológica que você tem. Sim, porque a doença autoimune, o que ela é senão uma raiva contra si mesmo? Contra alguma coisa que você não pode botar pra fora. E estamos presos aonde? Estamos presos no nosso complexo materno. Aquilo que me toma, aquilo que não é meu. Porque a gente tem mania de lidar com a doença assim, parece que a doença tá voando no ar, vê você e fala, olha lá, tá feliz, vou acabar com a vida dela, vou bem entrar, tum! E aí você tem a doença do nada, como se fosse do nada, como se você pegasse do nada. E não é assim. Todas as doenças, sem exceção, têm um fundo psicológico. Fulano tem depressão, a cura é a tristeza. É assim que a gente trabalha a doença, a gente não trabalha o oposto. Não é que fulano tem que ficar feliz, para fulano ficar feliz, fulano tem que olhar para a tristeza dele, encarar a tristeza e falar, realmente minha vida tá uma merda. Vamos ver onde é que eu vou mudar, vamos ver o que eu vou mudar, vamos ver quem eu vou mudar.
vamos ver como que eu vou organizar isso, porque assim não dá. Mas eu sou o autor da minha vida e eu sou responsável por essa mudança. E às vezes a gente não muda porque a gente tem medo de perder o afeto do outro. A Cristiane, às vezes é mãe, às vezes é pai. Se não te respeita, pode estar nesse lugar de mãe, de pai, de família, de uma pessoa que você pode contar. Não pode. Você ajusta a relação. Você pode continuar amando. Já falei pra vocês. Amar é respeitar. Não é gostar. Gostar é outra coisa.